Enquanto você adora a Deus aqui, o reboliço está acontecendo dentro da tua casa. Enquanto você glorifica aqui, o milagre está acontecendo na vida da tua família. A Bíblia diz que cada osso se juntou a cada osso. Então, quando você glorifica, cada peça que está fora do devido lugar da sua vida, cada peça vai se juntar no seu devido lugar, vai se colocar, porque hoje Deus mudará essa história. Ele começa a profetizar e começa a ver o reboliço no vale. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus faz o reboliço acontecer, não tem cadeias que ficam de pé. Por exemplo, certo dia o apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos, estava dormindo e de repente ele teve uma visão que um varão macedônico aparecia para ele e dizia: basta, Macedônia, ajuda-nos. Logo ele acorda daquela visão e ele começa a entender que Deus estava enviando ele para a Macedônia. A Bíblia diz que então Paulo pega e Silas, diz: Silas, vamos embora, porque Deus está nos enviando para a Macedônia. A Bíblia diz que eles viajam até Troade, e chegando na primeira cidade chamada Filipos de Macedônia, eles começam a conversar com algumas mulheres. E era dia de sábado. E de repente eles começam a pregar para aquelas mulheres. A Bíblia diz que uma mulher se aproxima por nome Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. A Bíblia diz que ela começa a ouvir a palavra que Paulo e Silas ministravam. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Logo ela aceita aquela palavra. E a Bíblia diz que ela foi batizada, ela e a sua casa. Então ela lança o convite para que Paulo e Silas ficassem na sua casa. Constrangeu um pouco aquele convite, mas ele assim aceitava. A Bíblia diz que então Paulo e Silas se levantavam todo dia pela manhã para sair para orar. E quando eles saíam para orar, a Bíblia diz que na cidade de Macedônia havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual Satanás, o demônio, tomou conta do corpo daquela mulher. E a Bíblia diz que aquela jovem que adivinhava tudo dava grande lucros para os seus senhores. Segundo a história nos diz Flávio José que aquela mulher, ela tinha 13 senhores. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas ela está saindo para orar, aquela mulher corria atrás de Paulo e Silas, apontava o dedo para eles e dizia: olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, acredite neles. Pastor, ela estava falando a verdade, sim, mas ela falava no tom de zombação de Paulo e Silas. Isso foi uma, duas, três. Na terceira vez Paulo não aguentou mais, e Paulo entendeu porque Deus havia enviado ele para Macedônia. Paulo sai correndo, aponta o dedo para ele e diz: olha, em nome de Jesus Cristo, mas sai. A Bíblia diz para eu chegar aonde Deus faz o reboliço, que aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher, ela foi liberta. Os seus senhores, vendo que o seu lucro estava perdido, agarraram Paulo e Silas, levaram à presença dos magistrados, autoridade, e disseram: olha, esses homens estão colocando em nosso costume que não é lícito nós receber nem praticar, por isso que somos soldados. Eu vou voltar para o vale e você vai entender. Aí diz que agarraram Paulo e Silas, colocaram em frente às pessoas, rasgaram suas vestes, chicotearam. E ordenou que o carcereiro prendesse no cárcere interior, lá dentro, amarrasse seus pés nos troncos. A Bíblia diz que Paulo e Silas, sangrando as suas costas, de tanto apanhar, preso, lá no cárcere interior. Paulo e Silas não eram como alguns, mas pessoas que, quando passamos situações tão difíceis, complicadas, às vezes murmuramos, reclamamos. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, mesmo apanhando, diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. Quando eles cantavam, aí descobriram a dupla. A partir daí começou a haver dupla de cantores. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar e orar, e os outros presos escutavam. Deus olhou e disse assim: esses meus homens, profetas, não era para viver preso. A Bíblia diz que perto da meia-noite o que aconteceu? Deus enviou um demônio. Deus olhou e disse: eu vou fazer um reboliço lá naquela cadeia. Eu vou enviar o meu terremoto e perto da meia-noite. A Bíblia diz que Deus enviou um terremoto, que os cárceres se abalaram, as correntes que prendiam Paulo e Silas se soltaram, a cadeia se quebrou. E a Bíblia diz que o reboliço aconteceu. A Bíblia diz que quando o carcereiro viu aquilo, ficou preocupado, quis se matar. Paulo diz: não faça tal coisa, estamos todos aqui. Ele pediu luz, saltou luz. Quando ele saltou para frente, ele olhou para Paulo
da Macedônia foram reconstruídas, não conseguiram mais. Quando Deus começa a fazer um reboliço no vale, eu disse que Deus está fazendo um reboliço na tua casa, não disse? E aquelas cadeias que estão prendendo aquela pessoa da tua família no vício, aquelas cadeias que estão prendendo aquelas pessoas da sua família, o seu lar, a sua casa, o seu casamento, aquela cadeia que está prendendo a tua vida profissional, a tua vida sentimental, o teu casamento, não importa, não sei quais são as cadeias que está prendendo. Deus está dizendo que vai mandar o terremoto, vai acontecer o reboliço e nunca mais essas cadeias vai se levantar, nunca mais essas cadeias vai prender a sua vida. Escute, já vou terminar. Quando Deus faz o reboliço, quebra as cadeias, sabe o que acontece? O que eu faço para acessar o que no Senhor Jesus? Quando Deus faz o reboliço, a salvação de almas. Deus está fazendo o reboliço, não se fica de boca aberta, porque quando você chegar na sua casa, aquele seu marido que toda vez te esperava com massa, um tal de macarrão para te bater, não vai mais fazer isso. Ele vai estar de joelho, adorando, exaltando, porque Deus vai salvar a tua família. E olha, começa a acontecer reboliço. A Bíblia diz que cada osso começou a juntar no seu devido lugar. Se peças estão fora disso, vai se juntar hoje. Ezequiel começa a se assustar. E quando ele começa a profetizar, e porém erro sobre vós, colocarei carne sobre vós, estenderei pele, ele se assusta. Porque de repente começou a voar pele no meio daquele vale. Ele se assusta porque começou a cair também carne, nervos. E de repente começou a vir aquelas coisas tudo. A Bíblia diz que então não era mais um sossego. A Bíblia diz que tinha agora carne. A Bíblia diz que agora tinha nervos. A Bíblia diz que agora estenderam pele não estava mais o osso. Deus está dizendo que vai estender pele, carne e nervos sobre a nossa vida. Eu não entendi, pastor. Deus está dizendo que a tua vida não vai ficar no osso seco. Deus está dizendo que vai colocar pele, nervos, isso é, Deus vai mudar a tua história. Ele começa a se assustar. Diz que cai nervos, cai pedras. Mas uma coisa que faltava, que era o Espírito. A Bíblia diz que, olha, olhei, eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Olha só, Deus olhou e disse: aí, Ezequiel, meu Deus, pai, que coisa incrível, isso é inacreditável, como isso pode acontecer, meu Deus. É, mas você não viu nada ainda. Tem mais tempo. Você não viu nada ainda do que Deus vai fazer na sua vida. Deus está mandando dizer que tem mais coisa aí para você aí. Tem mais surpresa. E agora, Deus? Agora você vai levantar o seu dedo de novo de profeta. E agora você vai profetizar de novo. E você vai profetizar para que o Espírito venha. Então levantou o dedo, Ezequiel levantou o dedo e disse: ossos secos. Começou a profetizar. Assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopram sobre esses mortos para que vivam. Quando ele acaba de profetizar, ele ouve assim, ó. Ele ora